Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha aqui na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã aqui na tela da Band. O nosso convidado de hoje é deputado estadual pelo Partido Patriota, deputado Felipe Souza, que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas também. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Seja bem-vindo à Band. Obrigado, Neto. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o convite para poder participar aqui do programa junto com vocês. Deputado, primeira vez aqui com a gente no entrevista coletiva. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco para quem está em casa, um pouco da sua história de vida, história profissional, história política. Ok. Neto, eu sou casado, pai de 3 filhas, sou cristão e caminho na política desde a minha adolescência. Acompanhei, meu pai foi vereador de Manaus na década de 80, então eu acompanhei desde muito novo. Depois meu pai foi secretário ainda... O nome do seu pai, perdão? Luizinho Souza. Certo. Depois ele foi secretário ainda no governo Gilberto. E depois meu pai se afastou da política e eu continuei. Desde a década de 80 até os dias de hoje, sempre atuando muito nos bastidores, participando de muitas campanhas. Trabalhei com muitos políticos, né, muitos deputados, vereadores. Então sempre tive uma participação direta aí em diversas eleições. E já exerço mandato eletivo desde 2012, quando me elegi vereador de Manaus pela primeira vez. Então tive 2 mandatos como vereador. Fui suplente de deputado federal e hoje estou como deputado estadual. Nessa sua passagem como vereador, chegou até, inclusive, a assumir interinamente a Prefeitura de Manaus, né? Exatamente. Em algumas oportunidades também assumimos interinamente a Prefeitura. E como foi essa experiência como prefeito interino? Deu para fazer alguma coisa? Foi muito rápido? E qual é a intenção do senhor? A eleição está chegando ano que vem. Qual é a ideia? Já podemos aqui pincelar alguma coisa para o ano que vem? Claro, sem dúvidas. Quando assumimos interinamente, você sabe que em Manaus todo dia tem uma novidade e surge alguma coisa, né? Cidade grande não é fácil. Eu lembro a época lá no Jorge Teixeira, chegaram a queimar pneus e fechar uma das principais avenidas. Justo quando o senhor assumiu? Justamente quando eu estava interino, ali onde nós temos o Terminal 4, T4. E aí eu fui informado e imediatamente me destaquei para lá, o trânsito estava parado, estava todo policiamento já lá. E eu desci lá como prefeito, fui ouvir os comunitários. E a grande questão era um igarapé que estava assoreado e com a chuva estava alagando as casas. Imediatamente nós chamamos diversos secretários e determinamos que começasse a fazer ali a dragagem, a limpeza, para desassorear aquele leito do igarapé e evitar esse sofrimento lá nas famílias. Então foi uma ação ali que eu posso reportar numa das que nós tivemos como prefeito interino de Manaus. E já para as eleições do ano que vem, tudo se encaminha, provavelmente, que a gente deva concorrer à reeleição de deputado estadual. Não devo ainda, em 22, tentar um salto mais alto devido a todas essas reformas eleitorais que houveram agora, recente, dificultando um pouquinho para quem pretende dar um salto mais alto, porque reduz bastante o número de candidatos e também passamos a ter as federações, que dá um pouquinho de incerteza, porque você tem até início de abril para fazer as filiações partidárias e após isso, quando os partidos já estão fechados com seus pré-candidatos, as federações podem ocorrer até o período das convenções, ou seja, você fica num barco à deriva. Então o cenário é um pouco incerto para todos nesse quesito. Então eu com certeza deverei tentar a reeleição. O senhor é presidente do Partido Patriota. Como é que está o projeto do partido aqui para o Amazonas, para essas eleições? Olha, nós estamos trabalhando muito forte as filiações no partido, tanto na chapa para deputado estadual e para deputado federal. Temos intenção de eleger deputado federal no estado, pelo menos um, e fazer de 2 a 3 deputados estaduais. Candidatura ao Senado vai depender se o presidente Bolsonaro vai vir ou não para o Patriota. Isso já foi uma possibilidade muito grande, mas hoje ela é remota. Então, caso o presidente venha para o Patriota, nós teremos candidato ao Senado.
Não vindo, dificilmente teremos candidato ao Senado. E aí o candidato ao Senado concorre ao governo, então? Ou Não, ele não fica teria fora? candidato majoritário ao governo, não, Sim. e nem ao Senado. Eduardo. Líder do governo na Assembleia Legislativa, como está hoje o clima ali entre os colegas, nobres deputados? O senhor é bem atuante, inclusive, tem bastante leis aprovadas. Só dá um busca rapidinho aí no Google que todo mundo, o deputado Felipe Souza. Então, em comparação a alguns colegas, sem querer desmerecer, mas é uma equivalência bem diferente. Até parabenizo o senhor, porque realmente o senhor é atuante nesse sentido, com bastante leis aprovadas. E como é que está o clima com esses colegas hoje, essa oposição? Há pouco mais de 2 meses o senhor está aí como líder do governo na Assembleia. Como que estão os ânimos hoje lá na casa? Olha, Eduardo, eu sempre busco o diálogo. Eu sempre acho que a boa conversa é melhor que qualquer briga. Então eu sempre procuro conversar com os pares, com os colegas, seja de situação ou de oposição, para buscar o entendimento, o consenso, para que a gente possa ter a maioria dos projetos aprovados, inclusive as mensagens do governo. Desde o período que assumimos, todas as mensagens do governo enviadas à casa, conseguimos até o momento 100% de aprovação na casa. Evidentemente, com muito diálogo e conversa com os colegas, fazendo aqui um ajuste aqui, outro lá, contemplando posições de alguns colegas, mas buscando sempre o que é melhor para a população e aprovar as mensagens para que o governo possa implementar seus projetos. Como foi estabelecer esse auxílio estadual permanente? Olha, esse auxílio é muito importante para a população, para aqueles que mais precisam. Ele vai contemplar 300 mil famílias, não é um auxílio pontual, provisório. Temporário. Ele não é temporário, ele é permanente, né? Então, assim, houve em um determinado momento um questionamento de um ou outro colega da oposição, mas que depois recuou, por entender que para muitos pode até não representar muita coisa, mas para a grande maioria, aqueles que estão desempregados, em situação de extrema pobreza, com certeza é uma ajuda significativa. Como funciona o trabalho ali entre essa comissão podemos chamar assim, os líderes do governo na Assembleia, entre o senhor, Saulo Viana? Eu sou o líder, o primeiro vice-líder é o deputado Saulo Viana, o segundo vice-líder é o deputado Abdala. Como são essas atribuições? O que cabe a cada um? Olha, conversar com os colegas quando chegam os projetos, por exemplo. Nós temos a obrigação de ter a informação para esclarecer as dúvidas de cada colega, seja da base, seja da oposição. Então, eles vêm questionar alguma coisa que não tenha entendido no projeto e perguntar. Então, é a nossa função, minha e dos outros, fazer esse trabalho de explicar os projetos para os colegas, dirimindo quaisquer dúvidas e depois encaminhar para a votação. Então, cabe eu, na função de líder, estando presente, fazer o encaminhamento de votação, e na minha ausência, o primeiro vice-líder, e na ausência dele, o segundo vice-líder. Deputado, os políticos eles vão buscando bases de apoio, bases eleitorais, né, causas para que as pessoas tenham naquela pessoa, naquele político, a referência para em busca de resolver alguns problemas. Hoje, se o senhor tivesse a elencar as suas bandeiras, quais seriam? Olha, eu sempre trabalhei em diversas áreas, eu não trabalho uma área específica, tanto que nossos projetos são bem diversificados, né? Então, mas eu acho que a área da saúde nós temos com certeza uma atuação muito forte, em prol também de defesa das mulheres, também tem uma atuação também bastante significativa. Posso falar na área do esporte também, temos uma grande atuação. Na área do turismo, eu fui presidente no primeiro biênio da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, nós conseguimos incluir no mapa do turismo, ajudar a incluir 31 municípios no nosso estado, elaboramos uma cartilha, reunimos com todos os secretários de turismo do interior, onde demos toda a explicação e auxiliamos eles a serem inseridos no mapa do turismo para poder acessar recursos federais e apresentar seus projetos e ter essa facilidade de promover o turismo nos seus municípios. No segundo biênio, nós estamos como presidente da Comissão de Trânsito, Turismo e Mobilidade Urbana na Assembleia Legislativa. Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Quero te dar um dado, por exemplo, há muitos anos, em diversos governos, se tentava regulamentar a linha de transporte fluvial do nosso estado. Então você tem o estado do Pará, que tem uma linha de transporte fluvial regulamentada há muitos anos, o estado de Rondônia também,
e, incrivelmente, o estado do Amazonas não tinha. Então, nós conseguimos, nesse período que estamos à frente da Comissão de Transporte, agilizar isso. Ela já foi aprovada, já é lei e está sendo regulamentada. É um prazo de 6 meses para que a Arsan faça a regulamentação. Isso vai trazer muito mais segurança para os passageiros e vai permitir também que os donos de embarcações possam buscar empréstimo, financiamento e modernizar suas embarcações para melhor servir aos usuários, tanto de passageiros quanto de cargas. O senhor citou como primeiro item, primeiro bandeira, a saúde. A gente, nosso jornalismo aqui da Band, levantou em algumas situações, algumas reportagens, e isso foi muito forte na rede social também, a questão do alcance do teste do pezinho das crianças, que era muito limitado o alcance do número de doenças que poderiam ser detectadas por meio daquele teste, e o poder público, por meio do SUS, pode aumentar, né, e dar assim às crianças, às mães, às famílias, uma possibilidade de poder, de alguma forma, prevenir ou tratar precocemente alguns problemas que essa criança possa ter. O senhor é autor de uma lei que possibilitou isso aqui ao Amazonas, né? Como é que foi essa conversa, negociação, e como é que se chegou até o senhor esse problema? Olha, Neto, graças a Deus eu tenho uma equipe que trabalha por trás da gente, muito eficiente, né? Então, o pessoal faz o levantamento, busca essas informações, detectamos essa necessidade, e a questão do teste do pezinho no nosso estado, ele apenas alcançava em torno de 13 exames, mais ou menos. E o teste de pezinho ampliado são mais de 40 exames, podendo com isso diagnosticar precocemente qualquer possibilidade de doença futura, permitindo às pessoas, os pais e mães, tratar seus filhos com bastante antecedência, evitando aí uma doença grave no futuro e também possibilitando ao Estado economizar muito com saúde na prevenção, porque qualquer tratamento preventivo é muito mais barato que qualquer depois da doença estabelecida. Eu vi até um caso, um relato que nos chegou até pela internet de uma doença em que o leite, a criança tem alergia ao leite materno. E naquele momento de amor, né, da mãe, de amamentação, a pessoa sabendo que não pode fazer, né, ganha uma luta, esse tratamento ganha uma sobrevida, né, para esse tratamento. Agora, não sabendo, a mãe naquele processo de tanto amor pode estar fazendo mal ao filho. Então, desde já também parabenizo aqui o senhor por essa medida, né, por essa lei, porque vai beneficiar muitas crianças. O Entrevista Coletiva vai fazer um breve intervalo, recebendo aqui o deputado Felipe Souza, do Patriota. Em 2 minutos a gente está de volta. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado estadual Felipe Souza, do Patriota. Deputado, a gente falou no primeiro bloco sobre a sua posição hoje de líder do governo do Amazonas na Assembleia Legislativa há cerca de 2 meses. Como é que foi também o processo para chegar a essa função? Neto, olha, eu sempre tive um posicionamento como independente na Assembleia Legislativa, mas nunca fui intransigente. Então, eu sempre tive bom relacionamento com os colegas, tanto da base quanto da oposição. E surgiu a oportunidade, a gente sabe que o desafio são muitos, mas também uma oportunidade de a gente poder colaborar com o nosso Estado, com as nossas ideias, com as nossas propostas. Então, tem sido um aprendizado, mas também tem nos permitido avançar nesse sentido, em colocar as nossas sugestões para que a gente possa ajudar o governo a acertar mais e ajudar o governo também na Assembleia para que as coisas possam ocorrer com mais naturalidade, com menos atrito, né? Com um melhor alinhamento do Legislativo com o Executivo. Então, a gente tem procurado atuar com muita paciência, com muita parcimônia, com muito diálogo, mas buscando acertar e buscando o bem-estar da nossa sociedade. Lembrando que ficou uma lacuna quando saiu a antiga líder, que era já deputada estadual Joana Dark, de licença, acredito, maternidade. Na época ficaram alguns meses até a escolha do senhor. O que se deve isso, na sua opinião, esse espaço, esse tempo de meses aí
para ter um líder ali na Assembleia Legislativa. A gente estava passando também ali pela segunda onda, saindo um pouco da segunda onda. Acha que tudo isso aí entrou na equação, entrou na conta? Teve a questão da pandemia, que estava um momento muito forte também, quando a líder, à época, estava afastada por questão da licença maternidade. Então, a Assembleia estava atuando muito também no virtual. Então, eu acho que tudo isso, o governador esperou passar tudo isso para depois ele optar por fazer uma mudança na escolha da liderança. Então, acho que naquele momento ele também acho que não cairia legal com a lida de licença, a pandemia, a Assembleia funcionando muito no virtual também, né? Não estava tanto no presencial, então acho que isso também pesou para que a mudança ocorresse mais lá na frente. Deputado, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve agora nesse mês de novembro na Assembleia Legislativa em busca de recursos, né, emendas dos deputados para que possam trazer dinheiro para a prefeitura. Conseguiu extrair alguns recursos de lá, mas a minha pergunta, o senhor, na sua experiência, já teve assim, vontade de atuar no Executivo? Como é que a avaliação que o senhor faz do prefeito de Manaus, Davi Almeida, nesses primeiros meses de mandato? Olha, recentemente o prefeito esteve lá na Assembleia conosco. Posso dizer que ele saiu com a sacola cheia lá, conseguiu boas emendas dos parlamentares para a nossa cidade querida, cidade de Manaus. Eu louvo a atitude do prefeito, a humildade dele e a dedicação dele em buscar mais recursos para aplicar na nossa cidade. Então foi uma atitude acertada, uma iniciativa correta da parte dele, e a grande maioria dos colegas deputados também se propôs a doar parte das suas emendas para destinar alguma obra, alguma reforma, uma quadra, uma praça, um hospital, uma UBS para a cidade de Manaus. Então isso aí foi muito importante. Então, nesse quesito aí, ele tomou uma decisão acertada. Em outros quesitos? Não, a aproximação dele com o governador Wilson Lima nesse momento facilita esse trânsito do prefeito na Assembleia, por exemplo? Olha, Neto, eu acho muito importante para a cidade de Manaus a aproximação dele com o governador, porque tem que se deixar qualquer tipo de vaidade política de lado. Eu acho que a gente tem, quando um parlamentar é eleito para um cargo executivo, você tem que olhar, independente de qualquer coisa, de bandeira política, de qualquer rusga política que possa haver ou não, você tem que olhar para a população, o bem-estar da cidade, e procurar atender os anseios do povo. Então, quando você junta a máquina da prefeitura com o governo do estado, a população sai ganhando, e muito, porque você vai otimizar os recursos e vai entregar melhores resultados para a nossa cidade. Nesse período de pandemia, vários recursos foram enviados ao interior do estado, câmaras municipais pelo interior, também na capital, com a desobrigação de ter licitação para contratar serviços, entre outros quesitos. Como é que está hoje essa fiscalização por parte da Alian com esses recursos que foram enviados, a transparência, onde é que entra o deputado aí nesse quesito de fiscalizar os recursos que foram enviados e a transparência de lá para cá? Eduardo, olha, com a questão da pandemia, na maioria do estado de calamidade pública, quase todas as prefeituras, ou todas, se eu não me engano, decretaram o estado de calamidade pública, e aí fico desobrigada de muitas coisas. Mas é de minha autoria um projeto de lei que já se tornou lei, já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, para que todas as prefeituras obrigatoriamente prestem contas de todo o recurso utilizado do Covid. Então, essa lei existe, foi de minha autoria, foi aprovada esse ano, e todos terão que fazer as devidas prestações de contas de todos os recursos utilizados. Então, a facilidade que tiveram de contratar, de licitar, não os desobrigará de fazer as devidas prestações de contas. Também do senhor um projeto, uma lei que não permite o envio de recurso público para a empresa que seja ela ali apontada, destacada, comprovada, envolvida em corrupção, entre outros tipificações criminais. Como é que funciona essa lei? Exatamente. Nenhuma empresa envolvida em qualquer ato de improbidade administrativa ou condenada por corrupção poderá receber qualquer incentivo fiscal do Estado. Hoje, poder conveniar com o Estado para receber qualquer incentivo fiscal
Tem um nome associado, né? Em corrupção, improbidade administrativa, hoje não mais, por força da lei de nossa autoria já aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E podia ser assim também com os políticos, né? Aquele que for cassado ali, condenado, poderia também perder todos esses benefícios, esses incentivos. Eduardo, eu concordo. Neto, eu concordo plenamente. Eu acho que é muito injusto com a população pessoas que têm envolvimento comprovado em corrupção estarem concorrendo a cargos públicos para estar lidando ali com recursos públicos, com a administração pública. Não faz sentido isso. Eu acho que a lisura, né, da pessoa na vida pública é muito importante para você lidar com cargos tão sérios e representar tanta gente. A pergunta é se já tem regulamentação de quem deve fiscalizar, quem deve barrar essas empresas, se é Cefaz, o Tribunal de Contas, quem é que deve barrar as empresas que já tenham alguma coisa, né, que suje o nome da empresa? Tá. Bom, isso está em processo, essa lei, que já é lei recente, está em processo de normatização. Uhum. E eu imagino que deva passar pela Controladoria do Estado, com toda certeza. É ela que vai fazer esse filtro. Falei aqui no Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão que é assessor da Assembleia Legislativa do Amazonas, que está com um novo presidente eleito recentemente agora, o conselheiro Érico Desterro. O senhor consegue avaliar essa votação, né, que levou ele à presidência? Assim, o conselheiro Érico Desterro é um homem que tem um nome respeitado, né, líder do Tribunal de Contas do Estado. O que eu posso dizer é que desejo a ele que faça uma grande presidência ali, à frente do TCE, que bote para fiscalizar realmente. Tem muita coisa, tem muito trabalho aí pela frente, ainda mais passando toda essa pandemia. Vai ter que fiscalizar, inclusive essa lei aí, Eduardo, é de nossa autoria, onde todos os prefeitos serão obrigados a fazer as devidas prestações de contas do recurso utilizado no Covid, vai passar e vai dar mais trabalho ainda ao órgão. Sem dúvida. Podemos esperar alguma nova emenda, proposta, lei, projeto, antes do recesso, do final do ano, para agora? Como é que vai ser? Olha, estamos trabalhando bastante e só nesse ano, no primeiro semestre, nós fomos um dos parlamentares com mais projetos de leis apresentados e aprovados na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E a gente fecha o ano agora ali. Não era intenção nossa, mas foi natural, não é uma disputa da parte da gente. Eu procuro trabalhar com a minha equipe sempre que a gente possa apresentar os nossos projetos e as nossas propostas, algo que vá beneficiar diretamente a população, algo que vá trazer algum resultado, né? Alguns tipos de leis, a mudança do nome da ponte ali e tal, eu procuro fugir desses temas, né? E procuro trabalhar sempre aquilo que vai trazer um resultado eficiente para a população. Das emendas impositivas, né, para o orçamento do ano que vem, algo que o senhor possa desde já destacar para a gente? Sim, nós temos muitas emendas e vamos mandar aí. Na área da saúde, por exemplo, são diversos hospitais, SPA, que nós vamos estar destinando emendas para compras de equipamentos e melhorias, né, das suas instalações. Temos também na área de esporte, que eu gosto muito da área do esporte também, porque ajuda a tirar muitos jovens do ócio, ali das mãos das drogas, do caminho do traficante, e trazer ali para uma ocupação na questão do esporte. Então a gente destina muita emenda na questão do esporte também, tem isso como grande importância. Na área de cultura também, que passaram um perrengue terrível com essa pandemia, eu acho que foram uma das categorias que mais sofreram, que foram as primeiras a parar e agora que estão começando a voltar. Então, muitas pessoas envolvidas na questão da cultura passaram aí por muitas dificuldades, então nós temos emendas também nessa área e diversas outras, né? Tem emendas de infraestrutura também, para fazer calçada, reforma de praças, nesse sentido. Deputado Felipe Souza, líder do governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado, presidente do Patriota, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na Band. Agradecer desde já também, deputado, o jornalista Eduardo Galvão, que participou com a gente hoje. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Deputado, obrigado pela sua presença aqui na Band, aqui na entrevista coletiva. Neto, eu que agradeço, Eduardo, também muito obrigado a todos os telespectadores. Para mim, um prazer poder falar aqui com vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço.
A você de casa, também meu muito obrigado. Obrigado por ficar com a gente até esse horário aqui no Entrevista Coletiva. No próximo domingo a gente está de volta.